Vamos falar um pouquinho mais sobre sono infantil? Pois é, esse é um assunto que dá o que falar. E também é um dos maiores desafios da maternidade. Oi, Ju, tudo bem? Já estou aqui ao vivo, Ju, para falar um pouquinho sobre sono. Oi, Jonathan, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre sono, então. Eu vou trazer aqui hoje um caso que foi enviado para mim naquela caixinha de perguntas aqui do Insta. E essa mãe me disse assim: Lívia, mas a minha filha dorme muito tarde. Você falou que ela precisa dormir cedo, né? E aí eu fui conversar com essa mãe hoje aqui no direct. E eu trouxe o caso dela para conversar um pouquinho hoje com vocês. Então ela me disse assim, né, que a filha dela tem 2 anos e ela tem dormido 11 horas, meia-noite. Como que ela faz para dormir mais cedo? A primeira coisa, gente, qual a importância da criança dormir cedo? Aliás, de todos nós, né? A gente vai contra a natureza quando a gente dorme tarde. A importância, a primeira coisa é a questão da melatonina. A gente tem um pico de liberação da melatonina por volta das 21 horas. Então, se a criança não está dormindo, não está em sono profundo nesse momento, o sono dela vai ser prejudicado, o descanso dela vai ser prejudicado. Então, por isso a primeira importância dela dormir cedo. Outra coisa importante, vocês já ouviram, devem ter ouvido falar aquela história, né? De se não dormir, não vai crescer. Pois é, isso é real, porque quando a gente está dormindo, é que o hormônio do crescimento, ele é liberado no nosso organismo, no organismo das crianças. E é por isso que é tão importante a criança dormir bem e dormir cedo. E claro, né, gente, o sono ele é reparador, ele cuida da nossa aprendizagem, de todas as nossas funções neurológicas, cognitivas, emocionais. Então, assim, o sono ele é muito importante para todas as nossas funções, tá? Então, por isso a importância de dormir cedo. Ah, mas Lívia, ele fica de boa, ele fica na festa com a gente, no churrasco com a gente, dorme super tarde, tá tranquilo, acorda meio-dia, tá tudo bem. Desculpa, mas não tá tudo bem, tá? Então, assim, a gente precisa começar a rever isso, por conta desses pontos que eu coloquei. Então, vamos pensar, né? Essa mãe que me procurou, a filha dela tem 2 anos e está dormindo muito tarde. Primeira coisa que eu perguntei pra ela, como é o ambiente da sua casa, a rotina da sua casa, como acontece tudo. Então, aí ela já me disse algo super importante. Ela fica o dia todo fora e chega do trabalho somente à noite, só à noite que ela tá com a filha dela. Ou seja, o que a criança quer? Gente, eu fiquei o dia inteiro sem a minha mãe. E eu vou ficar com a minha mãe agora? Então, isso acontece muito. Esse não é o primeiro caso que eu recebo que é desse jeito. O fato, né, da mãe estar fora, trabalhando o dia todo, faz com que a criança queira dormir mais tarde para aproveitar a presença da mãe. Então, ela precisa do copinho dela de amor, né, de afeto da mãe, preenchido. Então, ela precisa desse momento com a mãe e ela fica acordada, tá? Então, isso acontece sim. Na mentoria de sono que eu participei com a Ana Franz, ela também, né, nossa, eu aprendi muito com essa mentoria. Então, uma criança de 2 anos, ela tem que tirar uma soneca por dia e ela dorme mais ou menos, o sono noturno dela é de 11 a 12 horas e ela precisa estar na cama entre 19 e 20 horas, tá? Então, assim, entre 19 e 20 horas, não meia-noite, não 11. Esse é o período, né, ótimo de sono que a criança vai ter. Como que a gente faz para melhorar isso? A gente precisa pensar na relação toda, né? A Ana coloca muito bem isso, que é a visão do sono como da saúde integrativa. Então a gente tem que olhar o todo, não é o sono, não é a rotina do sono, sabe? Não é aquela coisa só olhar para o sono. A gente tem que olhar o dia todo da criança, a semana, o mundo da criança, a rotina dessa família, o ritmo dessa família. Tudo isso precisa ser olhado, né? Porque para um sono ir bem, o dia todo é um reflexo do dia todo da criança, né? E a gente precisa estar atento a isso.
Então, se o seu filho tá indo dormir tarde porque quer ficar com você, a gente vai precisar, né, pensar aí como que dá para manejar esse ambiente da família para que a criança sinta, né, que está suprida desse carinho, desse amor de mãe, de pai, do que quer que seja, antes da hora de dormir, né, para que ela possa dormir um horário mais adequado. Outra coisa que a gente precisa para ter um sono bom, a gente precisa realmente estar suprindo as necessidades da criança de, por exemplo, de luminosidade. A gente precisa colocar a criança no sol de manhã, né? Colocá-la no sol, se der à tarde também. Então, ver esse sol, esse momento de luz, depois o momento da escuridão, né? E fazer toda a higiene do sono que a gente aprende, a gente fala tanto, que é apagar as luzes, tirar a tela, né? Tela é uma coisa que excita muito a criança. Então, à noite, nada de tela, tirar essa criança da frente da TV, pelo menos 1 hora antes dela ir dormir, evitar brincadeiras estimulantes à noite. Até a alimentação precisa ser olhada, porque tem alimentos que ajudam no sono e alimentos que excitam. Então, por exemplo, olha só que legal aqui. Deixa eu achar aqui a parte dos alimentos. Aqui. Então, ó, indutores do sono: frango, peru, nozes, banana, aveia, ovos e laticínio. Então, esses são alguns dos alimentos que podem ajudar. E o que a gente deve evitar? Cafeína, chocolates, especiarias de todos os tipos e alimentos estimulantes e irritantes do sistema digestivo, como, por exemplo, o feijão. A gente deve evitar isso à noite. Tá? Então, até isso a gente precisa olhar. A Vivi tá falando que ela tem rotina do sol e higiene do sono. A Vivi, que é a mamãe que me procurou. Obrigada por se colocar aqui, Vivi. Que bom que ela já tem isso tudo. Então, fica bem claro que aparentemente é uma questão de necessidade de ficar com você, tá? E aí, a gente precisaria olhar com carinho, né, para a rotina de vocês, para a relação de vocês, para como isso pode ser suprido de uma outra forma, tá bom, Vivi? Então é isso, gente. Tudo isso precisa estar tudo muito encaixadinho, tudo muito, né, bem alinhado para o sono ser adequado, certo? Então é isso. A gente vai falar um pouquinho mais de sono esses dias. Se vocês tiverem dúvidas também, por favor, mandem no direct que a gente vai voltar a falar sobre isso, tá bom? Oi, Manu, tudo bem? Vivi, espero ter ajudado. Oi, Nath, tudo bem? A Nath tem gêmeos. Como que tá o sono aí, Nath? A gente tá falando sobre sono. Sono dos bebês, então como é que tá aí, hein, Natália? Me conta com gêmeos. Então é isso. Se tiverem dúvidas, então, me mandem no direct e a gente volta a falar sobre esse assunto em breve, tá bom? Tá ok, então, Vivi, boa sorte aí. Tenta realmente fazer isso que você tá fazendo, dedicar pra ela, né, esse tempo no final de semana. Mas conte comigo também, se precisar de alguma coisa. Estamos juntas. Um beijo pra vocês e até a próxima.